Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mente Zen, o seu desfragmentador de disco. E estou aqui com a querida Vera Salvo. Oi, Verinha. Olá. Tudo bem? Vamos desfragmentar o disco hoje. Vamos. E como a gente sempre faz, a gente faz uma pauta que é só um tema, e aí chega na hora, muda o tema. Então hoje nós vamos falar de emoções difíceis, né, Verinha? Pois é. Como lidar com as emoções difíceis em si mesmo e também quando você convive com alguém que está vivendo essas emoções difíceis e às vezes até em relação a você, né? O que fazer? Acho que a gente podia começar tentando, talvez, entender o que é essa emoção difícil, como eu classifico como uma emoção difícil. Boa, né? Eu vou te dizer o que estava na minha cabeça de emoções difíceis. Vou pelo exemplo, assim. Então pensei em coisas do tipo culpa, inveja, ciúme, vergonha, que mais? Medo. Então são emoções, de certa forma, intuitivamente, quando a gente vive uma emoção, né, a gente percebe uma valência nela, né? Se é alguma coisa positiva, que legal, tal, uma coisa que mexe no corpo até, né? Mexe no corpo, que dá um mal-estar, que aperta, que paralisa, ou então que faz a gente sair, fugir, né? Então foi assim que eu classifiquei, pelo exemplo e com o efeito que produz na gente, uma vontade, sei lá, de não estar mais ali. Vontade de colocar o avestruz, colocar a cabeça debaixo do buraco e sumir. Então, pelo que eu estou te ouvindo, essa emoção difícil seria algo que eu não quero entrar em contato. Algo que, se eu pudesse, então, eu fugiria. Isso, acho que sim. É o impacto de viver aquela emoção difícil. E aí talvez o ponto inicial para mim é assim, tudo bem sentir as emoções difíceis. Elas são parte importante da experiência humana. Né? Nosso cérebro ele tem uma fiação aqui, ele está ligado para sentir essas emoções, e essas emoções são fundamentais para a sobrevivência. A gente estaria morto se não fossem essas emoções. Né? O que não torna senti-las mais fácil. Sim, com certeza. Esse é o ponto. Então, saber da importância dessas emoções, saber que você pode viver, mas não achar que, tudo bem, agora eu sei que elas são importantes, vai ser fácil sentir quando eu sentir raiva. Vai ser fácil quando eu tiver ciúme. Não vai ser fácil. Vai ser difícil da mesma forma. Sim, e acho que talvez a gente tenha uma questão até anterior, né? É a nossa classificação. Né? Se a gente for ampliar, talvez, esse olhar, emoção é uma emoção. Boa ou ruim é uma classificação que eu vou trazer. Então, às vezes, algo que eu considero como ruim pode não ser tão ruim assim, sempre existem as duas faces. Uhum. Concordo parcialmente, Vera, porque assim, quando eu tô tendo isso que eu chamei de emoções difíceis, elas são difíceis de viver. E não tem meias palavras, você está classificando ela como difícil ou negativa. Não, ela é ruim. Né? Aí eu não falei de tristeza, mas também entra nesse bojo, né? Eu tenho a impressão que tristeza a gente fala com mais frequência nas nossas conversas e não me ocorreu quando eu fui dar os exemplos. Mas ciúmes, inveja, talvez... Aquela emoção da novela das 8. Eu tô aqui pensando se ela acaba não surgindo muito pela própria questão de ter uma expectativa de como as coisas vão acontecer, e a partir do momento em que ela se distancia do que eu tinha imaginado, do cenário que eu tinha aí visualizado, então isso me gera
essa emoção difícil. A expectativa me gera um sofrimento diante disso, não? Uhum. Eu acho que tem esse lado, né? Tem um outro jeito de falar que não expectativa, que às vezes você cria uma ilusão de como as coisas vão ser, né? E aí você fica desiludido. Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, é impossível viver sem expectativa. A gente raciocina indutivamente, né? Se as coisas estão caminhando desse jeito, eu faço uma previsão que vai ser de tal forma. Isso é uma expectativa que não é uma expectativa... É quase automático do nosso cérebro. Uhum. O cérebro é um gerador de cenários, assim. Ele vai criando esses cenários. Então, não há como fugir, pelo menos... Você pode tentar fugir das ilusões, né? Mas fugir das expectativas é provavelmente impossível, né? Então, como lidar com as emoções difíceis? Você está falando de algumas estratégias para preveni-las, né? Ou para diminuir a intensidade dessas emoções. Entendi bem? Talvez um estilo mesmo de viver, no sentido de poder acolher o que surge, porque deste lado de cá talvez haja uma abertura maior para aquilo que pode vir, né? Então, se eu espero, por exemplo, de alguém um determinado comportamento, estou centrada, né? E eu estou iludida que será daquela forma, e se isso não acontece, isso pode realmente me ferir, me trazer emoções muito difíceis de lidar, né? Desagradáveis. Mas se eu trouxer a possibilidade de a pessoa pode agir desta forma ou de outra, eu tenho a dúvida. Eu não estou tão iludida sobre aquilo, por exemplo, que virá. Então, talvez isso... Um jeito de encarar as expectativas que vai te como deixar menos possibilidades. vulnerável. Acho que sim. Menos vulnerável para as emoções difíceis. Acho que sim. Agora, eu quero ir na ferida. Eu quero assim, não, tudo bem. Tinha lá poucas expectativas, eu não estava iludido, mas estou sentindo essas emoções difíceis e não tenho o que fazer. Então, vamos tentar agora pensar ao sentir essas emoções difíceis, né? Porque o sentir também nem sempre é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente pensa. Pensar, nós pensamos bastante. Mas esse sentir pode ser algo mais complexo. Então, quando eu falo de sentir emoções difíceis, qual é a imagem, a sensação que vem para você? Olha, na minha experiência comigo mesmo, e eu só conheço... eu sou psiquiatra, então eu atendo pessoas que estão falando das emoções, etc. Mas viver as emoções em primeira pessoa é uma experiência de cada um. Então, isso é muito curioso, né? Eu me sinto muito capacitado para conversar com o paciente, para discutir as questões difíceis, mas isso não necessariamente me capacita para lidar com as minhas emoções. Perfeito. De forma nenhuma. E eu percebi isso muito, muito rapidamente no meu processo de... Enfim, eu faço... como muitos profissionais da saúde mental, você entende que você precisa afinar o seu instrumento, né? O nosso instrumento é a mente, são as emoções, e afinar é você fazer um processo da sua terapia pessoal, né? E eu percebi isso muito rapidamente na minha terapia pessoal, que eu estava recém-saído ali da minha formação, cheio de conteúdo, assim, me sentia o cara que sabia mais do mundo de saúde mental, de emoções. E aí, depois da segunda, terceira sessão, eu falei assim, putz, serviu, isso que eu sei não está facilitando o processo. E aí, hoje, mais de uma década depois, isso fica um pouco mais claro para mim. Realmente, o que eu sabia, em teoria, não facilitou. Talvez facilite eu ter um interesse na área, eu saber que é importante lidar com as emoções. Uma analogia é tipo assim, você pode ter o físico, que vai explicar
qual a força que o jogador de futebol tem que bater na bola, qual o ângulo que a bola vai fazer, calcular a trajetória, a altura máxima, a velocidade final, a aceleração. Mas esse cara físico, especialista nas leis que regem ali o movimento dos corpos, não vai fazer dele um bom jogador de futebol, né? E lidar com as emoções é jogar futebol. Exato. Acho que tem uma vantagem, né, no que você está trazendo, e que pode ser muito útil, né, para qualquer pessoa, que é a gente desenvolver essa humildade, né, de perceber que quando estamos falando ou tentando ajudar o outro, nós temos o privilégio de estarmos mais distantes e observarmos melhor, sem nos superidentificarmos com o que está acontecendo. Então, quem está de fora sempre enxerga melhor. Agora, quando é conosco, e aí não importa a titulação ou quem nós somos profissionalmente, somos, antes de qualquer coisa, seres humanos. E aí a dor, ela é sentida, ela é vivida. Estamos super identificados e precisamos muitas vezes de uma outra pessoa para que nós possamos ter esse outro olhar que não conseguimos ter por essa identificação. Porque às vezes dói muito, então a gente mergulha no processo, né? Sim. Não, e a gente está muito ocupado sentindo a emoção difícil. É difícil, é muito mais complicado você fazer esse olhar um pouco mais cuidadoso. E tem algo de comunicar para um outro, e a terapia é isso, né? É um outro que ele não vai ter as reações automáticas que as pessoas do nosso convívio vão ter, né? Então, essa comunicação que é um pouco mais livre, mais aberta, com menos receio de julgamento, ela por si só ajuda você a ir organizando o sentido daquilo que você sente. Mas eu estava pensando, Marinha, da gente ir abordando algumas dessas emoções que eu tenho em mente, assim, e ver o que fazer, o que elas significam, como é que lida com isso. Inveja. Como é que lida com a inveja? E aí, nós sentindo, cada um de nós sentindo a inveja e vivendo um ambiente que você, putz, parece que está sendo... o pessoal está com inveja. E até digo, lá tem uma característica cultural do interior do Brasil, e eu não sei se eu estou falando do interior do Brasil, no meu caso, de Goiás, do interior de Minas, que a coisa da inveja tem quase um caráter sobrenatural e supersticioso. Não sei se na terra de cada um é assim também. Tem um caráter assim, como se a inveja, alguém sentir inveja de você pudesse ter um impacto prático nas suas coisas darem errado. Assim. Uma crença de que ela tem um poder. Ela tem uma coisa como se fosse uma superstição, ou mesmo que jogando uma praga ali. Nossa, tenho inveja aqui, deixa eu pegar um ramo de arruda, tá? Deixa eu jogar um sal grosso, alguma coisa assim. Então tem essa coisa cultural. E eu já tinha percebido isso, né? A minha tradição, né? A cultura onde eu estava imerso. Mas, curiosamente, eu fui assistir um curso. Eu estava doente, eu tinha tido um problema de coluna. Não podia andar, Carlos. Fiquei 1 mês sem conseguir andar. Assim. 15 dias internado no hospital. Aí, o que eu fiz? Comecei a assistir curso na internet. Um dos cursos que eu assisti foi um curso de antropologia em francês, porque eu queria aprender, estava aprendendo francês, o curso de antropologia. E aí tinha falando nesse curso, tinha uma aluna de uma pessoa que fez pós-doutorado em antropologia na Suíça, que o tema dela foi o conceito de inveja no interior de Goiás. Olha que interessante! Eu vou ter um desgramado que vem lá da Suíça, antropólogo, pós-doutorado, que vai estudar inveja no interior de Goiás. Olha que importante, né? Me senti, né? O especialista. certeza. Mas o fato é que inveja é difícil. Sentir inveja é difícil. Eu digo,
sentir inveja é difícil, mas é um difícil, assim, semi-prazeroso até, não é? Ou eu tô falando errado, assim? Sentir inveja, porque aí, o que eu chamo de inveja? Né? E aí podem ter muitas definições diferentes, mas é assim, é o sucesso de alguém que você está presenciando, ou você está participando de alguma forma como ouvinte, como espectador do sucesso de alguém, e aquilo despertar uma indignação. Porque ele não eu. Porque ele não eu. Né? Agora, tem alguma coisa, tem uma característica que é muito interessante. Várias dessas emoções difíceis, inveja é uma delas, quando você reconhece dentro de você o que está se passando, a inveja muda de figura. Porque sentir isso, né? Putz, o sucesso, e vem uma coisa meio uma certa indignação, provavelmente a gigantesca maior parte das pessoas vai sentir isso. Meia culpa, eu sinto. Sim, é natural. Agora, quando você não reconhece, aí acontece a característica mais negativa que eu vejo da inveja, que é você produz um ataque invejoso. E sem perceber. Então, sabe quando alguém vai te falar assim, nossa, eu tô com a passagem comprada, semana que vem eu vou para Paris. Aí você fala assim, putz, mas essa época do ano chove tanto lá agora. Talvez esse seja um ataque invejoso, né? Eu tô atacando a viagem dele, porque no fundo seria que legal se eu pudesse ir para Paris agora, né? Em qualquer época do ano. Mas nessa época aqui, eu tô cansado pra caramba, trabalhando. Se eu fosse, eu escolher uma data melhor. Então... Champs-Élysées fica bonito no inverno, no verão, na primavera. Então, aí uma que eu senti... um impacto grande isso teve em mim, porque meu filho chama Heitor, né? Então, a história de Troia tem algum impacto. Foi... Eu e um grupo de pessoas assistindo o filme Troia com o Brad Pitt. Aí o Brad Pitt é o Aquiles, né? O cara indestrutível, que na primeira cena do filme ele vai enfrentar um gigante do adversário e num golpe o cara tá... e só vai embora, né? E aí termina o filme e fala, putz, que perna fina do Brad Pitt. Não dava para ter malhado mais a coxa, não. Ataque invejoso? Eu tenho certeza que é um ataque invejoso meu. Não fui eu que falei não, viu? Desculpa. Não fui eu não. Quem criticou a perna do Brad Pitt foi o meu primo que estava comigo. Mas é um ataque invejoso, né? Sim. E aí, o mais difícil é o ataque invejoso. Primeiro, você sentir culpa de ter aquela fagulha inicial do assim, putz, que tem um pouco a ver com a competição, etc. Mas essa que é a característica da inveja, esse mal-estar inicial. Na sua visão, Verinha, como é que você lida com isso? Ou eu sei que eu acho que a Verinha é uma pessoa à parte, viu, gente? Eu não sei se ela serve de exemplo, Verinha, porque você é demais. Não. Eu te conheço há um bom tempo, assim. Tô para ver você com emoções difíceis. Não. Eu sou humana. Eu sou humana. Não acredito. E, na verdade... eu acho que você disse uma coisa extremamente importante. Embora eu tente, né, procure ser uma pessoa boa, fazer as coisas direito, é muito difícil a gente aceitar esse nosso lado sombra que existe. Então, acho que você trouxe algo muito precioso, que é o invejoso, que todos somos em algum grau, aceitarmos que é assim. Porque eu percebo em mim muitas coisas que por muitos anos
eu negava, eu não queria acreditar que era dessa forma. Como assim? Como pode ser? Então, para o invejoso, é reconhecer, sim, eu estou sentindo isso. E estou sentindo isso por quê? Por insegurança, então não me sinto tão competente, eu acho que o outro é melhor. Me vejo na escassez de algum tipo de recurso, então, se ele tiver, significa que eu deixarei de ter, vai faltar. Por exemplo, para mim, é um trabalho interno. É um trabalho interno, mas, só para dizer, as emoções difíceis têm um lugar, elas não estão aí por acaso. Não estão aí por acaso. Elas têm... Veja, você vê alguém... se isso te despertar o impulso de buscar o seu sucesso, ótimo também, que bom. Agora, indo mais para trás, lá na época dos homens vivendo nas suas tribos, e o homem é um primata, e os primatas normalmente têm isso da hierarquia, né, no grupo, e você galgar postos na hierarquia desse grupo, isso te traz maior possibilidade de sobrevivência, maior possibilidade de reprodução. Então, o ataque... lá no nosso cérebro, assim, o ataque invejoso tem uma função de você estar brigando pelos seus genes terem um maior alcance, né? Então, isso não está aí por acaso. E é tão físico no nosso cérebro que fatalmente isso vai acontecer. Eu arrisco dizer que não há quem não sinta inveja. E eu acho que quando você coloca também a questão do ataque invejoso, e você exemplificou, né, a questão, né, dos que meu primatas... primo fez com Brad Pitt. Eu acho que é um pouco também o que a gente vê nos animais, né? Eu tenho uma amiga que é bióloga e tudo ela leva para esse lado para fazer a interpretação. O que acontece com um animal acuado? Um bicho selvagem. Se ele se sentir acuado, ele ataca. Uhum. Então, o sucesso, por exemplo, da outra pessoa é uma ameaça. Sim. E até porque, e aí eu estou indo para esse lado, para esse raciocínio evolutivo, porque eu acho que desmistifica um pouco a emoção e tira um pouco a valência de que você precisa se sentir culpado, que por sentir inveja você é uma pessoa ruim. Uhum. Porque não é isso, é o nosso cérebro. O nosso cérebro foi dotado dessas possibilidades de emoções. E uma coisa que também que eu sinto muito na pele, e queria compartilhar com você, Verinha, e com todo mundo, não importa o quanto você seja uma pessoa dedicada, boa, as suas emoções são as emoções de um bebê. O que você vai fazer com isso? Como é que isso vai refletir na sua prática? Beleza, isso é o que torna você... com as suas características, com a sua personalidade. Mas não se iluda achando que você, por ter galgado tal e tal caminho, você conseguiu purificar as suas emoções. Esse é o caminho para a ruína. Porque as emoções estão lá, continuam sendo de bebê. Você pode melhorar no seu cérebro a capacidade de processar aquela emoção. Né? Então, eu acho que isso me ajuda muito a pensar nisso. Porque se você... Estou sentindo inveja agora. Se eu for direto para a racionalização, pelo menos a minha experiência, tá? E acompanhando as pessoas também fico com essa impressão. Se eu for direto para a racionalização, poxa, mas não faz sentido. Eu escolhi outro caminho, enfim, tenho uma vida que eu tenho muito prazer e gosto muito das coisas que eu tenho. Mas isso é só... não se aproxima do processo, na minha experiência. Agora, preciso olhar de frente, falar, putz, estou sentindo inveja. E precisa ter esse acolhimento da emoção antes de fazer alguma coisa racional a respeito. Sim, acho que... Não precisa decantar. Estava assistindo... eu sou péssimo em música, mas eu adoro música e adoro estudar música. Então, às vezes quando você está fazendo tem uma história na música que é você fazer... Quando você está começando a aprender a compor,
você tem uma nota, você pode ter lá uma base, pode ser uma linha de baixo ali, uma sequência, e aí você vai harmonizar, colocar uma melodia em cima. E quando às vezes você faz uma dissonância, e às vezes duas notas que chocam, assim, que cria aquela sensação de instabilidade, de uma emoção difícil. E às vezes, um jeito de resolver essa emoção difícil é você deixar a próxima nota mais prolongada, deixar ela decantar. Então, aí resolve a dissonância, a emoção. Então você precisa dar o tempo de decantar a emoção difícil. Tem que decantar. Uma coisa que para mim é importante é, ao reconhecer, porque senão se você não reconhecer, você nega e fatalmente você vai cair no ataque invejoso. Eu falei isso de, putz, mas Paris, uma época dessa, vai estar chovendo lá. Você não viu que está tendo sequestro de brasileiro? Eles estão prendendo brasileiro e deportando? Sim. E nem me dei conta do que eu senti, do que o cara ir para Paris, nessa época que eu tô me lascando aqui, trabalhando igual... Então, às vezes não está nesse campo, né, de consciência, porque também pode já existir um julgamento interno de que é feio, que é ruim. Então, eu não quero mesmo reconhecer isso. pode ser feio e ruim, mas é o cérebro que temos, né? Sim, exatamente, exatamente. Mas pensando por um outro lado, né, que a gente fala, né, quais seriam os antídotos dentro do ensino, né, da compaixão, ele coloca os inimigos ocultos, né? Então, como a gente poderia combater a inveja? O cultivo da alegria empática. Então, me alegrar pelo seu sucesso, porque está dando certo para você, porque você está ficando muito famoso aqui, por exemplo, nesses episódios aqui do Mente Zen. Então, ao invés de ter inveja, eu vou ficar feliz por você. Poxa, né? Realmente você merece, porque a gente vê todo o seu empenho, a sua dedicação. Então, tem o seu jeito de fazer o Mente Zen, que é único, que é singular, porque não somos iguais. Ao invés de, poxa, ele está fazendo muito sucesso, eu que devia estar fazendo todo esse sucesso. Mas eu não sei se eu consigo reconhecer essa primeira pessoa que você falou aí, Janinha. Porque é difícil mesmo, né? Você não sentir essa emoção difícil e às vezes não é uma coisa direcionada a um outro, assim. Às vezes é até uma coisa assim, putz, que escolhas que eu fui fazer na minha vida que eu... Mas pode surgir, é natural surgir assim, mais ou menos automaticamente. Na verdade, eu estou duvidando da possibilidade dessa alegria empática aí, Vera. É um cultivo. Me explica, como é que cultiva isso? É um cultivo, aprender, né? Então, assim, se a gente falou, por exemplo, que passa por um sentimento de escassez, às vezes de uma insegurança, de um mecanismo, às vezes, de autossabotagem, eu acho que eu não mereço, porque que tudo dá certo para ele, para mim não dá certo. Então, é um trabalho interno. E aí, são muitas sementes que a gente tem, e quais delas nós vamos regar? Então, a partir da consciência, e eu posso dizer da minha experiência pessoal, cultivar a possibilidade de me alegrar, principalmente quando eu vejo que a outra pessoa, ela tem qualidades de fato. Uhum. Ela está trilhando um caminho, cognitivamente dizer para mim mesma, inicialmente, não, olhando para a trajetória dela, é lícito, ela merece, é mérito ela estar fazendo, por exemplo, sucesso. Eu ainda não estou sentindo a alegria, mas eu estou tentando me convencer de que é isso mesmo, é justo.
tá certo. Ok, mas e se não for justo? Aí é mais me difícil. autoriza a sentir inveja? Aí é mais difícil fazer o cultivo dessa Porque alegria uma coisa que empática. também a gente vai aprendendo é que assim, sabe, o sol nasce para todos, né? Então, o sol vai nascer para gente boa, para gente ruim, então vai... Mas uns têm mais melanina, outros menos. Eu, por exemplo, não fico bronzeada, eu fico vermelha. Daí eu fico... O resultado é diferente para cada um do sol. Mas é isso. Às vezes, uma das coisas mais difíceis de sentir... Agora eu lembrei de uma outra emoção difícil, que não tem essa conotação moral negativa. Quer ver uma emoção super... Sentimento de injustiça. Muito de ruim. que você foi injustiçado, o que está acontecendo é uma injustiça. Justiça, para mim, é um valor bem importante, então me incomoda muito. Mas acho que existe aí também uma sutileza no sentido de identificar, será que é uma injustiça mesmo? Ou eu estou me colocando sempre no lugar de vítima, eu sempre acho que eu sou vítima das situações, das pessoas, sempre me sinto prejudicado, que é aquele afinar o instrumento, nem tão tenso, porque arrebenta, nem tão frouxo, porque aí não toca. Uhum. Então, aonde eu estou nesse papel realmente de vítima, tudo dá errado comigo, eu acho, por mais coisas boas que aconteçam, eu sigo sempre encontrando aqui o meio copo vazio e não o meio copo cheio. Ou, na verdade, existe esse outro sentimento. Eu pulei da inveja para a injustiça, porque a gente está falando disso, né? Do sentimento de injustiça potencializar o desconforto da inveja, né? Uma sensação de por que não comigo, né? Sim. Porque eu que faço tudo certo, eu que vou à missa todo domingo, eu que faço caridade. Por que raios, né? Como se isso fosse impedir da vida acontecer, né? Como se o bom samaritano não ficasse doente, não morresse, não tivesse problemas financeiros. Sim, isso é bem difícil. Quando a gente tem um olhar, né, sobre esse cenário de que realmente, assim, eu estou fazendo tudo, mas é o outro que está recebendo, existe aí uma dificuldade grande. Mais uma vez, estou falando em primeira pessoa, né? Então, o que me ajuda a olhar, né, isso assim, literalmente, né? Aí eu preciso da ajuda do corpo, né? É preciso respirar. O respirar para esse decantar, né? Porque tem toda essa análise. Por outro lado, também, confiar. Porque às vezes perder é ganhar e ganhar é perder. Numa visão, às vezes, pontual de alguma coisa, ela pode parecer muito boa. Mas, né, como às vezes, né, nos próprios estudos, né, a gente vê pós-intervenção, mas no follow-up muda a interpretação sobre a utilização de uma intervenção, de um medicamento. Então, às vezes, meu olhar pode estar... Eu achei que você ia culminar essa sua linha de pensamento, Vera, com uma frase que me incomoda, assim, que me parece meio besta, assim mesmo. Algo da linha, Deus escreve certo por linhas tortas. Tudo caminha para o bem. Me incomoda um pouco. Não, às vezes as coisas só caminham para o mal mesmo, e é isso. Né? Ainda bem que eu não falei essa, senão ia causar uma emoção difícil em você agora. Porque senão você fica lidando com a sua emoção difícil com uma expectativa irreal, né? Sim. Então, mas vai dar tudo certo, olha...
recebi esse diagnóstico aqui de câncer terminal, mas vai dar tudo certo. Sim. Não, Depois os problemas vão acabar. Às vezes não. O melhor jeito... Qual que é a função das emoções difíceis? Melhorar nossa capacidade de enfrentar a realidade. Se para lidar com elas a gente precisar fantasiar a realidade, putz, aí você foi para outro lado totalmente diferente, né? Agora eu te ouvi, perdão te interromper, mas agora que você falou isso, né, de nos preparar para, né, essas emoções difíceis nos prepararem, acho que tem algo para você que você vai ficar feliz, vai causar uma emoção boa. Muito bom. Então, Obrigado. essa questão, né, de... Feliz aniversário, Gil. Então, de repente, assim, a gente... Já me perdi aqui, né? Agora, só por causa dessa água, eu me perdi aqui no raciocínio do que você estava falando. Eu ainda vou voltar para a inveja, porque, assim, eu achei que a estratégia da alegria empática, ela, para mim, ela é meio poliana. Eu não sei. Mas eu entendo como um ideal, assim, mas tá, para algumas pessoas eu vou sentir alegria, para outras pessoas eu vou falar, dane-se. Eu me contento... Ah, lembrei que é a questão, por exemplo, que você falou. Se preparar para emoções... as emoções difíceis nos preparam, né, para momentos na vida, para nos fortalecermos. Também tem um perigo, né, porque... À medida que, então, eu vou me preparando por conta, né? Eu estou cercado de pessoas, por exemplo, que não me querem bem ou que são invejosas. Trazendo para o lado, né, da alimentação, eu tenho 3 opções do que fazer com essa inveja ou com esse outro sentimento. Me transformar. Cenoura, ovo ou café. Essa é nova. Me conta isso. Me transformar em cenoura, ovo... Mediante a esse estímulo que eu tenho, que é a inveja ou qualquer outra emoção difícil, eu vou ser ovo, cenoura ou café. Conta. Ovo. Vou endurecer. Diante, né, da água em ebulição, né, de toda essa inveja, essa emoção difícil que eu recebo, eu endureço. Então, eles fazem isso comigo, eu vou fazer pior. Eu vou endurecer. Posso ser cenoura. O que acontece com a cenoura quando cozinha? Amolece. Então, eu me enfraqueço, eu me encolho. Mas eu posso ser café, que mediante a essa água em ebulição, quando a gente coloca o pó, eu transformo nessa bebida saborosa. Era só água, era só o pó. E agora é café. E quanta gente gosta de café. E quanto o café anima. Então, é a perspectiva de como que eu posso olhar. Adorei, velho. Café. Ovo e cenoura. Sejamos café aí nas emoções difíceis. É isso. Aguentar a emoção difícil. Não precisa correr para fugir dela. Não se foge dela, ela te alcança. Ou então você pode, se você não reconhecer e vivenciar essa emoção, você provavelmente vai agir em função dela sem nem perceber. Então, aguentar, reconhecer. No caso da inveja, eu vou dizer, no meu caminho, assim, eu realmente fico muito feliz de reconhecer e prevenir os ataques invejosos que saiam de mim. Assim, não vou mais criticar a perna do Bad Fit. Não, cara bonito, né? Meu Deus do céu. Então, eu me contento nesse processo. Vivenciar, reconhecer, vivenciar e prevenir o meu ataque invejoso. Porque a fantasia de não sentir é se eu não fosse humano, se eu fosse um robô, né? Mas agora e aí, talvez
nesse processo, vire um café. Dê para tomar um café. Mas agora eu também fiquei pensando, assim, será que ao receber, por exemplo, a inveja, não existe um lado bom? Vou fazer de conta aqui. Tá. Você está sendo alvo de inveja. Não, mas no caso aqui eu tô sentindo a inveja. Você tá já... Mas então agora eu quero trocar. Tá bom. Agora eu quero trocar. Então a gente saiu, né, de você sentir inveja, a gente falou de tudo isso, da importância da gente reconhecer para que a gente então possa talvez transformar, né? Mas agora vamos ver o outro lado, que é o receber a inveja. Então, vou exemplificar. Eu tenho inveja de você. Você, ao saber que eu tenho inveja de você, o que isso te causa? Se não for acompanhado de um ataque invejoso, acho que nada. Nada? Não, acho que não. Não sei. Tenta imaginar. Você descobre... Tô dando meu exemplo, mas você pode arrumar outra. Sabe qual é o ponto, talvez, agora? É que a inveja sem ataque invejoso, ela é muito próxima de nada mesmo. Ela não tem consequência. Mas mesmo nenhuma. que tivesse um ataque, Tá, que na sim. verdade esse ataque fosse, por exemplo, só uma maneira de você ter certeza que eu tô com inveja mesmo. Você tinha uma dúvida, eu acho que ela tá com inveja. Mas eu faço, então, esse ataque. Aí, fala, não, Porque... é inveja mesmo. Mas olha só. Pelo que eu estou dizendo, e por essa linha de raciocínio, o cérebro dos primatas, a inveja e a coisa da hierarquia dos primatas, do bando, não sei o quê, eu estou partindo do pressuposto que a inveja é algo que todos nós sentimos. Então, qual que é o significado? A inveja, só o sentimento, só o sentir essa emoção difícil. O que isso implica na prática? Nada. Agora, o ataque invejoso... Poxa, eu estava suspeitando que estava com inveja. Não, eu não precisava suspeitar. Pela minha linha de raciocínio, é uma emoção humana, assim, compartilhada. A questão é, o que isso desperta? Isso desperta, alegria, admiração, porque nós somos pessoas que compartilhamos valores, ideais. Será que isso vai despertar competição? Será que isso vai despertar raiva? Então, vou dizer o que me desperta. Você me dizer assim, veio um ataque invejoso para mim. O que me desperta a outra emoção difícil que eu falei, um sentimento de injustiça. Mas para que esse ataque? A iniciativa é boa, o objetivo é bom, os valores são... Para que esse ataque gratuito? Aí eu me lembro do meu ataque na perna do Brad Pitt, né? Por quê? Não tem muito... É meu primo, desculpa. Na minha, assim, experiência dentro, né, do que eu venho estudando em Mindfulness, então, enquanto sentir inveja, de fato, reconhecer, isto também é meu, também faz parte de mim. O sentir. O sentir. A inveja. Então, eu reconheço, isso também faz parte de mim. O receber a inveja. Então, é o outro, por exemplo, que tem inveja. Eu posso sentir várias outras coisas. Então, ao saber que o outro, por exemplo, tem inveja de mim, eu posso ficar com medo e aí eu vou lá atrás da ruda, atrás de não sei o quê, porque pode me afetar. Eu posso ficar feliz, porque eu devo ter alguma coisa que é razoável, pelo menos, que faz com que a outra pessoa queira estar no meu lugar ou desejar, de alguma forma, aquilo que está se passando comigo. Então, algo de bom existe para que ela tenha sentido isso. Eu entendo, assim, eu acho que... Porque senão também a gente
pende só para o outro lado. Nossa, tá com inveja de mim, mas é injusto, né? Por quê? Mas olha só, de certa forma, a inveja... porque a outra coisa importante dessa história é instrumentalizar as emoções difíceis para que você transforme a realidade. Porque a gente sente uma emoção difícil. Lembra, a mente, as nossas emoções, são um sistema de processamento de informações. Tem a realidade chega para a nossa mente, a gente processa e a gente quer alterar a realidade. As emoções difíceis, elas são ferramentas das mais poderosas para que a gente se motive a alterar a realidade. Porque é insuportável continuar sentindo essas emoções. Então, eu preciso alterar a realidade. Posso alterar a realidade falando da perna fina do Brad Pitt. Mas eu posso falar da realidade, sei lá, pedindo pro pessoal da produção fazer um mega Photoshop e eu ficar com a cara do Brad Pitt. Né? Ou, sei lá, você altera a realidade de algumas... Mas você pode ter alterações da realidade que são mais eficientes para os seus objetivos, para os seus valores, para os seus ideais. Então, talvez o ponto seja esse, né? Se aquilo que eu estou vivendo produzir um impacto no outro, que ele possa... E eu acredito naquilo que eu estou vivendo, eu acho que é um caminho que faz sentido, que outras pessoas trilhassem. Esse pode ser um sentimento, se bem instrumentalizado, e se fizer sentido para a pessoa, para que ela alcance também algumas dessas experiências, né? Então, isso é uma cadeia de coisas boas acontecendo. Você, né? Pode ser a fonte de inspiração para o invejoso, né? Na verdade. Se inspirar em invejar ali, talvez estão próximos, né? Nessa reflexão que a gente está fazendo. Sim. É como se a inspiração fosse uma inveja bem alocada. Camuflada, né? Não camuflada, mas é o lado bom, né? Você falou, tudo tem dois lados, né? Exato. Nada é totalmente bom, nada é totalmente ruim. Então, eu acho que é isso, né? Mas ao fazer o ataque, na verdade, não é que não estou gostando de, mas gostaria de estar exatamente... Porque o ataque invejoso, quando ele acontece, ele é sem motivo, né? Ele é... Porque o motivo é da outra pessoa, exato, né? Ele é por definição injusto. Ela tá no... Não, é sem motivo no sentido assim, não há um sentido de justiça. Nossa, havia um... Sei lá, então, furei o sinal, passei no sinal vermelho e aí bati o carro. Você fica com senso, tá? Por que você furou o sinal vermelho? Mas passei no sinal verde, alguém furou o sinal e bateu em mim. Eu tô fazendo tudo certo aqui e vem esse ataque invejoso. É nesse sentido, assim, não é justificável do ponto de vista moral, ético, assim. O ataque invejoso, ele é um ataque que vem pelos motivos da pessoa. Mas talvez uma própria defesa. É uma própria defesa dela, porque ela, de alguma maneira, ela se sente acuada. E aí lembrei de uma outra historinha com a cobra e o vagalume. Achei que você ia contar um ataque invejoso seu, velhinho. Não. A cobra e o vagalume. Acho que eu não tô lembrando, assim, de ataque invejoso. Eu tô falando que você é uma outra categoria. Não, pode ser que eu tenha colocado num departamento para baixo. Mas lembrei dessa historinha com a cobra e o vagalume. Então, a cobra estava, né, lá correndo atrás do vagalume, ele correndo. Teve uma hora que estava muito cansado mesmo, né? E aí ele parou e perguntou, né, para a serpente: eu te fiz alguma coisa? A cobra respondeu: não. Faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que você está me perseguindo? Porque sua luz me incomoda. Uhum. Então, é um pouco, para mim, isso a inveja. Uhum. Me impacta. Uhum. Então, assim, o vagalume não está fazendo nada, mas a luz que ele tem agride o outro. E aí o outro ataca. Por quê?
porque ele quer se defender, porque ele está se sentindo acuado. Então, esse é um olhar mais compassivo do processo. E é aí que entra a questão da alegria empática, né? De um trabalho de eu posso reconhecer. Ele tem a luz dele, ele tem a habilidade dele, e nós temos a nossa. A nossa singularidade, ela já deveria ser motivo para a gente poder celebrar. Mas num esquema, por exemplo, de competição, e historicamente a gente sabe que as civilizações que prosperaram não foram as que competiram, mas as que cooperaram. Esse acho que é um aprendizado para todos nós como humanidade. É preciso ter coragem para vencer a vulnerabilidade, de sentir o medo, de até não se achar o bastante, por isso o outro cresce diante dos meus olhos, se torna uma ameaça. O atacar não é que eu queira te ferir, não é que eu queira te prejudicar, na verdade eu quero me defender. Porque só o fato de você existir, já de ter a sua luz, lembrando o exemplo aqui do vagalume e da serpente, já é um ataque para mim, eu estou me defendendo. E o que o vagalume faz, então? Agora, o que a gente faz quando você está sendo alvo de ataque invejoso? Cada um termina, né, essa história do seu jeito, mas para mim, na hora que o vagalume diz... faz essa última pergunta, então por que você me persegue? Ele traz a luz da consciência para a serpente, quando ela diz, a sua luz me incomoda. Então, nesse momento, ela tem a consciência. Poxa. Mas olha que curioso, porque o vagalume também é gente, né? E aí tem uma história infantil do Machado de Assis que se chama Quem Me Dera, que é assim... O vagalume olhando para a lua, e quem me dera ter essa luz maravilhosa que ilumina e que inspira os poetas e não sei o que, não sei o que. Eu sou um Helios vagalume, quem me dera ser uma linda lua. E a lua olha para a estrela e fala, quem me dera ser uma estrela cintilante, não sei o que, não sei o que. E a estrela, quem me dera ter a luz do sol. E o sol fala, quem me dera se eu fosse um vagalume. A cadeia da inveja ali, né? Sim. Então, o vagalume está inserido na cadeia. Ou até aquele outro verso, né? Eu sou ruim de nomes, eu troco todos, então não vou falar. A felicidade não está onde estamos, e sim onde a pomos. E nós nunca pomos onde estamos. E é duro, né? Valorizar onde estamos. Sim. É um aprendizado, como você falou, precisa ser cultivado. Sim. Diariamente. Não vem automático. Não. Diariamente. Momento a momento. Por isso que, para mim, faz muito sentido essa coisa da gente cultivar a presença, a consciência, para a gente se dar conta dessas nossas reações, que muitas vezes elas são automáticas, elas não são respostas funcionais, são reações que vêm muito da própria amígdala cerebral. Não passa aqui, vem do cérebro reptiliano, né? Algumas coisas que chocam, assim, né? Fazer aquilo já foi, já fez. Não tem a participação aí do neocórtex, né? De tão... Mas eu ainda estou pensando aqui, como é que a gente faz com o ataque invejoso que se recebe? E aí, tem que dizer assim, primeiro, saber que não há nada de sobrenatural nisso. O ataque invejoso é um ataque invejoso e ponto. Não, se defender do ponto de vista prático, né? Então, não deixar os ataques invejosos matarem os seus planos, os seus projetos, os seus embriões. E
quando vem um ataque muito intenso e poderoso, na minha cabeça faz sentido você rever os seus valores, né? Tem aquela lista de valores que a gente tem aí no canal, 200 valores, e depois, isso que eu estou fazendo, que está alinhado com os meus valores, com os meus objetivos, eu acredito, faz sentido continuar, então, fortaleça-se, continue, vá conversar com as pessoas que te apoiam no seu projeto. Aí aqui a gente tem um monte de gente junto nos projetos, então é assim que eu enxergo, né? Também não precisa dar um peso para esse ataque invejoso que ele não tem, né? Ele é uma consequência de uma experiência da emoção difícil, inveja. Se defenda e é isso, né? E às vezes o ataque invejoso vem de pessoas próximas e queridas também, né? Então eu tomaria esse cuidado de também não tomar a parte pelo todo, não necessariamente você resumir a pessoa por aquela característica. Se for o caso, se for insustentável, pode ser que isso exija um distanciamento protetivo, né? Tem aquela história da família de porco-espinho. Sim. Então, Sim. A família de porco-espinho no inverno. Então, tá todo mundo com frio, vai se aproximando, vai esquentando, mas uma hora espeta. Aí tem que afastar. Então, tem que achar uma distância que seja distância que permita um bom convívio. Tem um provérbio, né, chinês que fala que é como um presente, né? Então, esse ataque, você decide se você aceita ou não. E aí, isso que você trouxe, né? Por exemplo, de ter um propósito, né? Porque às vezes a gente realmente se abala, principalmente quando a gente não espera, e às vezes, especialmente se são pessoas próximas, isso tem um poder maior de impacto. Uhum. Então, revisitar os valores, ou eu não lembro se é do Nietzsche, essa frase que ele diz: se você tem um porquê, você é capaz de suportar quase qualquer como. E agora, enquanto a gente estava falando, olha que coisa curiosa. A distância entre o ataque invejoso e uma crítica que pode fazer você fazer ajustes, repensar, pode ser uma distância, uma linha tênue. Às vezes uma crítica pode ser um ataque invejoso, mas muitas vezes, mesmo um ataque invejoso em forma de crítica, se você conseguir ouvir isso com um olhar de segurança, de que isso não vai destruir seus planos, né? Pode ser uma fonte de aprendizado e de ponderação. Eu vivo isso muito mais facilmente, eu com uma experiência de gestão na área de saúde, eu vejo isso muito com as ouvidorias. Eu adoro ouvidoria, não sei se... Ouvidoria é o seguinte: quem quiser, tá lá o canal aberto, reclame do que você quiser aqui no hospital. Aí vem aquelas reclamações mais estapafúrdias, assim. E aí você lê, e mesmo as piores reclamações, que não tem nada a ver com nada, você fala, putz, isso me aponta um problema no processo bem aqui. Que seja uma falta de comunicação, uma falha de comunicação, sempre tem uma coisa para aprender. Então, talvez um outro jeito de lidar seja com esse olhar curioso, assim, com o ataque invejoso. Sim. E, assim, não que isso vá destruir, não, mas onde é que talvez eu possa melhorar isso, né? Porque por isso que talvez digam, né? São os inimigos que mais te ajudam. Porque eles vão apontar coisas que pode doer naquele momento, mas fazem você repensar e refinar alguns aspectos. E aí, tudo é uma questão de ponto de vista, ou da vista de um ponto. Superamos a inveja? Esse é um trabalho, acho que, para todos os dias. Para todos os dias. É cultivar. Escutando, eu aprendi uma coisa, você acredita? Que se tem uma serpente atrás de mim é porque eu estou brilhando. Exatamente. Ou como... Se eu fosse um besouro, tem um besorrinho que chama rola-bosta, né? Sim. Serpente não come.
Ou numa outra forma popular, ninguém chuta cachorro morto. E aí eu vou pular para outra emoção difícil que eu fiz hoje, que é o sentimento de injustiça. Porque você fala assim, mas... E a justiça das coisas? Querida, se você está esperando só a justiça, você está no planeta errado, né? E a nossa obrigação é viver uma vida plena, o melhor possível, nessa realidade em que estamos. E nessa realidade em que estamos, a expectativa da justiça em todos os aspectos da vida, ela é uma enorme fonte de frustração, né? E não tem coisa mais perigosa do que o furor dos injustiçados, né? Nossa, estou injustiçado, deixa eu virar uma causa, vou resolver e tal. As maiores atrocidades muitas vezes acontecem desse furor do injustiçado. Por uma visão também unilateral, né? De um processo, né? De talvez se colocar também muito nesse lugar de vítima, de estar sofrendo isso, ou parte para uma inércia, ou para uma reação desproporcional, muitas vezes. Então... Não sei se esse bichinho do sentimento de... Acho que você falou que para você também é uma coisa... Mas é um bichinho que pega muito, né? Quando você tá numa situação que, putz, fui injustiçado. Nossa, como isso aconteceu? Vem uma revolta, né? Uma coisa... Eu passei por uma situação assim muito semelhante, né, em que inclusive havia uma questão de poder, né, de hierarquia. E durante um tempo eu fiquei muito nessa posição de sou a vítima, de não é justo, de não é certo, mas isso também não resolve. Então, aí eu parti para outra opção. Poxa, mas então, se está fazendo tudo isso, é porque existe alguma luz, né? Eu sou um pouquinho vagalume para estar acontecendo tudo isso. E numa terceira fase, o que eu posso fazer? Porque até então também tinha usado a estratégia de colocar os olhos... os óculos da compaixão, não, deve estar sofrendo, né, para poder agir dessa forma, para promover tanto sofrimento, a pessoa está sofrendo muito. Mas isso também não resolveu, porque não adiantava eu olhar só para o possível sofrimento que estava por trás dessa pessoa. E você se lascando. E eu, né, sofrendo. Então, gerou para mim um grande aprendizado, que é o que o Dalai Lama diz. Se a compaixão não inclui você, ela está incompleta. Então, aí eu fui para a terceira fase. O que eu posso fazer por mim, nesse momento, diante desse cenário? Porque passei muito tempo achando que a pessoa não era aquilo que eu estava imaginando, que ela ia se transformar. Então, se a situação é boa, desfrute. Se a situação é ruim, transforme. Se não for possível transformar, transforme-se. Não tem... É bem duro, assim, você viver uma situação em que você tem essa clara sensação de estar sofrendo uma injustiça. E aí eu tô pensando, não uma coisa que você se coloca no papel de vítima. Não, aconteceu um negócio, foi claramente muito... Sim. Uma manifestação de bastante injustiça. Talvez... Essa que eu te contei foi. Então, eu entendi. Foi fato, não foi uma imaginação, uma interpretação. É fato. E aí, ouvindo isso, você fez um caminho maravilhoso, assim. Na minha ótica, vou dizer o que é para mim. Não cair na cilada da justiça a qualquer custo. Sim. Porque vem um furor de... E aí você mete os pés pelas mãos.
né? Você fecha portas, enfim, às vezes promove uma ação que pode te prejudicar, né? Então, eu trabalho muito isso, né? Quando eu venho essa sensação de, tá, tudo bem, vamos controlar o furor do... Não, tem uma frase popular também que é não ser mais realista que o rei, né? Uhum. Então, deixa eu controlar aqui, vamos ver. Pensa, respira. Então, tudo bem. E aí o sentimento de injustiça, essa sensação vai... Você quer promover uma mudança na sua realidade. Ok. Mas o que é possível? Então, esquece a fantasia de que necessariamente tudo vai ser justo. Não, esquece. Esquece. Isso é ilusão. Isso é ilusão total. Tudo bem, seria ótimo, etc. Mas não é assim. Na realidade, as coisas acontecem. Uhum. E às vezes você se prejudica, às vezes outra pessoa é prejudicada. Então, jogar fora essa fantasia, olhar a realidade, o que é possível fazer e o que é mais útil. Né? Não estou convidando ninguém a paralisia e não se levantar diante das injustiças, mas ponderar, fazer uma balança ali do impacto daquilo. O que vale a pena, né? De fato. Então, acho que nesse sentido, tá ancorado em valores, ter clareza, né? Sobre o que eu quero, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo alivia um pouco, né? Porque tem um objetivo, uma meta clara para prosseguir. Isso não torna o caminho fácil. Não é. E controlar, eu devo dizer que provavelmente as maiores burradas que eu já fiz na vida foram movidas pelo furor da justiça. As maiores enrascadas. De cabeça quente, né? A gente às vezes não resolve. A gente traz mais dificuldades. Verinha, eu sei que você não tem emoções difíceis, mas... Eu tenho, sim. Qual a emoção que a gente fala agora? Resolvemos o problema da inveja, então. Superamos não tem mais a inveja. Mundo sem inveja, by Mente Zen. Então, superamos a inveja, superamos o furor da justiça, o impacto do sentimento de injustiça. Para onde que a gente vai? Raiva? Pode ser, porque está um pouco junto, né? Raiva. A raiva, e aí eu posso te dizer, a partir de uma experiência de que eu sou alguém que demora, eu não sou aquele cara do impulso raivoso frequente. Então, eu tenho... Normalmente essa raiva vem quando eu tenho o furor da injustiça. Mas é isso, né? É um sentimento difícil, né? Então, se você não tem... Raiva, ódio. Vai ser talvez difícil a gente continuar. Não, eu tenho, claro que eu tenho. Esse tema, claro que porque... eu tenho. Nossa, é só que, vamos dizer assim, sentir raiva. Você sentiu raiva. E aí tem uma variabilidade entre as pessoas do quanto aquilo resulta numa ação imediata, impulsiva, né? Tem pessoas que são mais impulsivas com a raiva, naturalmente. E eu sou das pessoas menos impulsivas com a raiva. Então, acho que... Tem uma classificação, né? Inclusive, de impulso raivoso dentro da psiquiatria, não tem? Tem. Mas acho que o ponto principal é esse, assim... são experiências diferentes, né? Da pessoa que é muito impulsiva tem um desafio diferente, por exemplo, do que o que eu tenho. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, e é um lugar comum de todas as emoções difíceis, essa emoção existe, não é por acaso. Não demonize a emoção difícil. Raiva tem que ser um lugar muito importante. Como é que você vai se defender se você for simplesmente uma manteiga derretida blasé o tempo inteiro?
Como é que você vai se defender quando você está sendo atacado? Quando você precisa defender aquilo que é mais importante para você, os seus valores. Como é que você vai se defender? Como é que você vai proteger as suas ideias? Né? Se você não tiver alguma coisa, sei lá, alguma coisa pegando fogo ali em você. É muito difícil. Então, a raiva é uma outra ferramenta crucial de alteração da realidade. Né? Tanto é que você precisa modular ela, porque senão você faz uma alteração que pode ser destrutiva. Né? Mas o grande desafio é você, primeiro, reconhecer. Porque as pessoas, curiosamente, às vezes elas não reconhecem a raiva, não reconhecem, e quando vão reconhecer já está no ponto em que ela explode. E aí a ação desencadeada pela raiva é uma ação destrutiva. Agora, eu adoro fazer a analogia da régua da raiva. Não sei se você já viu isso. Então, você tem a raiva zero, que é assim, quando você está no nirvana, meditando. É mais ou menos a verinha o tempo inteiro. E a raiva 10 é quando você está quebrando tudo. Quando você... E isso é um treino. Você fala, putz, acho que eu estou com a raiva 2. Beleza, o que está gerando essa raiva 2? Tal situação. Como é que eu lido com isso? Né? E aí você faz uma atuação que é muito mais eficiente. Se você deixar essa raiva 2, porque se você está com raiva, é uma situação que você queria que fosse diferente. Como é que você vai lidar com isso? Você pode, no final, definir que você não vai querer fazer nada a respeito. Mas a tendência é que a sua raiva vá aumentando, até que você exploda. Lembro disso quando você mora em república, né, estudante, aí o desgramado do seu colega de república pega as suas comidas lá e você vou ter que falar para esse cara, já devia saber que não era para pegar, né, filha da mãe. A 15 fica onde, mais ou menos? É a 15. A raiva 15. E aí, lá pelas tantas, o cara bateu na sua porta, só bateu na porta ali para te chamar alguma coisa. Porra, que negócio é esse? Não tá vendo que eu tô dormindo? Aí você explode sem motivo, não resolveu nada. E aí você tá com raiva, na hora da raiva vai falar da comida na geladeira. Putz, estragou tudo, né? Eu agora tô aqui refletindo, né? Porque assim, meu filho mais novo, né? A psicóloga falou para mim, não, você precisa expressar mais a raiva, né? Aí eu tô aqui pensando, né? Porque eu não sei se seria raiva, mas, por exemplo, eu tendo a ser bastante, assim, paciente, né? Normalmente, com as pessoas. Só que aí, às vezes, chega um ponto que já tive algumas questões, assim, de amizade que chegou num ponto que aí acabou. Eu não consigo mais, não tem volta. Acho que foi acima, né? Que até meu marido brincou comigo, que ele falou, eu preciso tomar cuidado com você, porque... Vai que você me chuta. Chega num ponto que talvez eu não tenha tido essa, não sei, essa expressão Não de raiva chute, que foi indo muito assim... E aí eu falei, não, mas de novo, né? Aconteceu com aquela pessoa, assim, demora um tempo, vai indo, e depois, assim, azedou mesmo, estragou, e aí não volta mais. Então e a Não raiva, e tudo bem também, foi o seu caminho, mas é isso, a raiva, reconhecer níveis mais leves de raiva permite você tomar ações. E às vezes você precisa... Como você reconhece uma raiva 3, às vezes você fala assim, mas não vou fazer nada a respeito. Mas aí esse é o ponto, faça. Faça enquanto está raiva 3, porque quando tiver raiva 8, porque você fica no container e aí, assim, é muito bom, porque meu marido, ele acessa a raiva muito rapidamente. Uhum. Ele é o oposto. Uhum. Então, é o equilíbrio, né? Às vezes, de ter o container... Né, que até, né, uma vez meu filho, ele falou assim, mas não é possível, né, vocês não são normais, né, porque tá sempre assim e tal, então
é não ter, né, deixar esse container tão grande, porque pode ser que depois possa acontecer um arrobo, assim, de raiva, Que a raiva, nesse patamar intermediário, ela é... E ela é uma força propulsora. Nossa, e é o que vai garantir você ter firmeza, você ser assertivo, né? Essa raiva... Eu não vou é nem dizer... raiva. A raiva desse jeito, né? É o que eu falei da inveja. A inveja sem ataque invejoso, ela é outra coisa. A raiva sem um rompante raivoso e sem a manifestação inadequada, ela é outra coisa. Ela é só um instrumento. É por isso que o Mente Zen é um desfragmentador de disco, né? Sim, exatamente. Eu fico pensando que, às vezes, o meu processo, acho que vai indo e aí ele acaba sendo visceral. Por conta de repente, vir de uma forma que eu percebi, eu fui muito assertiva e muito cirúrgica, assim, que falou, que aconteceu uma vez, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, né, o que eu tinha falado. Ele falou assim para mim, você falou isso? Eu falei, eu não pensei. Só depois, não agredi ninguém, não fiz nada disso, mas assim, foi algo diferente, que ele falou assim, sério que você falou? Eu falei, mas assim, só depois que eu tinha falado é que... Você sabe que isso de... Como eu não sou propenso ao impulso raivoso, assim, também acessar a raiva é um aprendizado para mim, né? E eu admiro muitas pessoas que conseguem acessar... mas não estou falando ter um rompante, não. É usar para aquilo que ela se propõe, né? Para resolver essa situação. E às vezes eu observo nas situações sociais, né? Essa especificamente dá vontade de... Lembrei agora. Estava num restaurante, não é um restaurante, é uma padaria perto de casa que serve almoço e jantar. E aí estava lá com a minha esposa e meu filho, e na outra mesa tinha um casal jovenzinho, assim, uns 20 e poucos anos, dois... Pessoal... É uma graça, o casal. E aí eu vi o moço assim, chegou a comida e tal, aí ele ficou um clima meio assim, aí chamou o garçom, aí ele falou assim, eu pedi picanha, isso aqui não é picanha. Aí o garçom, não, a gente acabou de abrir. Eu falei, sinto muito, meu pai é dono de açougue, isso aqui não é picanha. Aí foi ficando aquele clima pesado assim, eu já fiquei na minha mesa meio embrulhado pela situação, né? Detalhe, eu provavelmente eu não entraria nesse embate. Enfim, para mim não faria sentido ter essa... Mas para aquela pessoa fez, e aí continuou, e eu via claramente que ele estava usando isso que eu chamaria de uma raiva, sei lá, 4, para conseguir o objetivo. Ele falou assim, olha, não, tudo bem, eu não vou pagar picanha, porque isso aqui não é picanha. Eu posso pagar contra filé, alcatra, o que for. Mas isso aqui não é picanha, não vou pagar picanha. Mas eu olhei assim e falei, tudo bem, eu não entraria nesse embate. Mas como o cara usou bem... E aí eu acho que a namorada deve ter falado, esse meu namorado esse aqui é... Mas o cara foi cirúrgico para conseguir usar a raiva. Ele considerou que aquilo não estava certo, usou a raiva, não foi agressivo, foi firme e pagou lá, sei lá, o contrafilé, o que foi que ele pagou. Mas traz parece que uma determinação. Eu tava ali assistindo assim, embrulhado o estômago. Quase que eu falei assim, não, pode deixar que eu pague a diferença aí da picanha do menino. Mas admirei que ele utilizou bem, porque ele se propôs ali. É o lado bom da raiva, né? Tem um livro, inclusive, sobre a raiva do neto do Gandhi. Ah, é? Falando sobre isso, a importância. Né? É como você usa, né? Ela pode ser uma força motriz ou pode ser destruidora. Uhum. O avião pode levar pessoas e pode jogar bombas, né? Então, depende de como eu vou usar. Mas esse lado bom, para mim, me vem muito a questão da determinação. Lembro também de um curso que meu marido foi fazer para líderes.
E ele tinha uma tarefa lá, né, de chegar a um determinado lugar e estava todo mundo junto. Ele foi, assim, com uma determinação que ele quebrou o dedinho. Porque derrubou não sei quantos na atividade. E eu passei depois pelo treinamento e eu fui das que ficou mais olhando o que ia acontecer. Mas ele realmente foi, ele chegou onde ele tinha que chegar, mas ele quebrou o dedinho. Então, assim... tem uma força nisso, né? Depende de qual é o seu objetivo. Tem que é isso. Vale a pena quebrar o dedinho para chegar nesse lugar? Se valer a pena, vamos embora, né? Sim. E a raiva permite isso, né? Algo da família da raiva, porque a gente já meio que alinhou que com essas características não é nem mais raiva, né? É algo da família da raiva. As coisas estão muito interligadas, né? A gente começou falando de inveja, veio injustiça, veio raiva. Uhum. Uma coisa vai puxando a outra. É como a gente mesmo, né? Conjunto de sistemas integrados, as emoções. Agora, eu confesso assim, que essas emoções difíceis estão mexendo um pouco comigo hoje. Tô quase se propondo a gente continuar as próximas emoções. Tem muitas emoções para discutir. São tantas emoções. São tantas emoções. Quer ver um negócio bom para lidar com as emoções? Eu ia falar galo, torcer pro galo, mas eu vou falar música de novo. O negócio bom lidar com as emoções difíceis com música, viu? E aí eu não sei se é porque eu agora estou tocando contrabaixo, mas o baixo tem um negócio, essas frequências mais graves, que parece que é muito visceral, né? Como me faz bem tocar baixo e aquilo, raiva, medo, frustração, nossa, que coisa maravilhosa. E olha que essa é uma experiência nova para mim, assim, eu sempre gostei de música, mas ter essa relação tão íntima é uma coisa mais recente. Vários pacientes me falam isso, né? De pacientes com dificuldade para lidar com emoções de raiva, de frustração, o quanto a música ajuda. Então, a partir do tom emocional, existe também um outro tom musical que vai ser ouvido. Exatamente. É uma forma também de expressar a partir da arte. Sim. Porque é isso, né? A linguagem nativa do nosso cérebro não é o português ou o inglês, né? É outra coisa. E que bom que a gente tem a linguagem para utilizar e processar, mas precisa usar outras linguagens também. Quanto mais linguagens a gente tiver à disposição, maiores são as chances de que a gente vá processar melhor essas emoções difíceis. Muito bom. Né? Muitas coisas. Não, vamos lá. São realmente muitas emoções, muitas reflexões. Sair daqui para minha análise pessoal. Café para minha terapia pessoal. Não quero ser essa gente de emoção difícil, né? Na verdade, é um aprendizado, porque quando a gente fala, né, pro outro, a gente ouve. Então, também estou refletindo aqui sobre a raiva, sobre essas emoções que a gente conversou. Né, um programa de aprendizagem visceral, né, Verinha? Sim, muito. Muito bom, pessoal. Que bom estar aqui com você de novo, Verinha. Super legal. Às vezes as emoções que são despertadas podem não ser muito agradáveis, mas faz parte. É um azedinho doce, vai. É um agridoce. É um agridoce. Mexeu comigo, mas foi bom, foi alegre. Vamos fazer o café. Vamos fazer o café. Então, convido todos vocês para fazer o café com a gente aqui no Mente Zen. Verinha, obrigado. Eu que agradeço. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen, o seu desfragmentador de disco.